Deus abençoe poderosamente a sua vida em um nome do Senhor Jesus. Seja bem-vindo a mais esse momento de mensagem diária e oração da fé. Hoje eu quero falar com você que está sendo perseguido, você que está enfrentando um problema, você que tem enfrentado uma dificuldade na sua vida financeira, na sua família, você que se sente injustiçado. As pessoas falam o que não sabem de você, agem com você de forma desproporcional ao que você acha que você merece. E muitas vezes você tem perguntado a Deus o porquê. Ou você tenta resolver as coisas com a sua força e a sua maneira. Sabe, na mensagem de hoje eu quero mostrar a você algo muito importante. Você sabe que Davi pecou contra Deus quando adulterou, quando matou o marido da mulher adúltera e quando ele casou com a mulher adúltera. Você sabe que Davi também foi perdoado por Deus, por isso Davi não morreu, já que o pecado de adultério é punido por morte de apedrejamento. Mas nós sabemos que Davi, ele, apesar de ter sido perdoado, ele não escapou da consequência dos seus pecados. E a Bíblia diz que Davi começou a enfrentar a violência e a espada que partia da sua própria família. Agora, nessa altura da história, Davi estava fugindo do seu próprio filho para não morrer. Para todos os efeitos, Davi havia perdido o seu reinado, o seu lugar como rei de Israel em Jerusalém. Na fuga de Davi, a Bíblia diz que Davi começou a enfrentar muitas dificuldades. Dentre elas, pessoas que olhavam para Davi, viam a situação atual de Davi e se alegravam com a queda de Davi. Talvez você, meu amigo e minha amiga, está passando por um momento difícil e tem alguém que acha que conhece você, que talvez esteja se gloriando com a sua queda, com a sua derrota. Talvez essa pessoa esteja dizendo que você merece o sofrimento que está passando, que você merece o problema da sua família, e muitas vezes você tenta usar de suas forças para querer se vingar. Esse não é o caminho. A Bíblia diz, lá em Apocalipse, que você deve lembrar onde você caiu. Você deve lembrar onde você falhou e se levantar diante de Deus. Sabe, na fuga de Davi, Davi chegou a uma cidade chamada Bauri. E daquela cidade saiu ao encontro de Davi um homem que era da família de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera, e ele ia amaldiçoando a Davi. Davi ia caminhando e ele caminhava próximo a Davi, gritando e amaldiçoando. Atirava pedras contra Davi e contra os homens que estavam com Davi. Meu amigo e minha amiga, entenda que Davi, ele estava fugindo do filho. Mas Davi não estava com um grupo de 50, de 60 homens, não. Sabe? Só dos filisteus que acompanharam Davi eram 600 homens. Sim, fora os filhos de Israel, aqueles que também acompanharam Davi,
Foram outros estrangeiros a quem Davi acolheu e protegeu durante a fuga de Davi, quando Davi fugia do rei Saul. A quantidade de pessoas que acompanhavam Davi era muito grande. E dentre essas pessoas, homens de guerra, homens que não se importavam de puxar a espada e matar. Então olha que esse homem, o Simei, ele atirava pedras contra Davi e contra os servos de Davi, que nada mais eram que homens valentes e homens de guerra. Está aqui. Ainda que todo o povo e todos os valentes de Davi estavam à direita e à esquerda do rei, mas Simei amaldiçoava Davi, dizendo: fora daqui, homem sanguinário, filho do diabo. Então Simei se aproveitou do momento de vulnerabilidade de Davi para diminuir Davi, para falar mal de Davi. Talvez tenha alguém que está aproveitando do seu momento de fragilidade, o seu momento que você está desempregado, o seu momento que você tomou prejuízo financeiro, o seu momento que você não consegue mais seguir em frente por causa das dívidas, você que foi se afastando do seu marido, da sua esposa, por causa de ciúme, por causa do amante, da amante, e alguém que talvez se incomodava com a sua felicidade, se incomodava por ver que você conquistou alguma coisa, se incomodava por ver que você tinha uma família unida, e quando viu o problema na sua família, essa pessoa começou a tirar sarro de você. Essa pessoa começou a dizer que você merecia todo aquele sofrimento. Meu amigo e minha amiga, toma cuidado. Não queira resolver as coisas de sua maneira. Não queira responder segundo a sua força. Porque Simei estava chamando Davi, o homem segundo o coração de Deus. Não importa que Davi pecou, ele foi perdoado por Deus, mas Simei chamava Davi de filho do diabo. E Simei ainda acrescentou: Davi, o Senhor te deu agora o pagamento de todo o mal que você fez contra Saul, de modo que você roubou o trono do rei. O Senhor te entregou na mão do seu próprio filho. Eis que agora a tua queda está próxima, porque você é homem sanguinário. Sabe? Simei, ele amaldiçoava Davi, e Simei achava que sabia dos motivos que Davi se encontrava naquela situação. Simei não sabia que Davi havia adulterado, nem matado Urias. Simei achava que Davi estava passando por tudo aquilo porque Davi se tornou rei no lugar do seu parente, no lugar de Saul. No verso 9, nós vemos algo interessante e o motivo pelo qual eu peguei essa mensagem para você. Abissai, filho de Zerua, disse ao rei: por que amaldiçoaria este cão morto ao rei, o meu senhor? Deixa-me, ó rei, passar e eu vou lhe cortar a cabeça. Sabe? Somente um homem era necessário para cortar a cabeça de Simei e acabar com aquela perseguição. Somente um homem. Olha que Davi estava rodeado de milhares de homens de guerras, muitos valentes, homens sanguinários, assassinos. Somente um, o Abissai, o filho de Zerua, se prontificou e disse: meu rei, eu vou matá-lo. Mas presta atenção na resposta de Davi, porque Davi era segundo o coração de Deus,
E Davi entendia que não dava para Davi deixar de colher o que ele estava colhendo, porque aquilo vinha da parte de Deus. O que Davi estava colhendo era fruto do seu próprio pecado. Olha o que Davi responde. Respondeu Davi: o que eu tenho contigo, filho de Zerua? Deixa esse homem amaldiçoar, porque se o Senhor lhe disse amaldiçoa Davi, quem diria por que assim fizeste? Disse mais Davi a Abissai e a todos os seus servos: eis que meu próprio filho tenta tirar minha vida, quanto mais esse benjamita. Deixai que amaldiçoe, pois o Senhor lhe ordenou. Davi sabia que todo o mal que ele estava enfrentando vinha da parte de Deus por causa do pecado dele. O que é que acontece com a pessoa religiosa? Tudo é o diabo. Algo deu errado? Foi o diabo. Tá xingando ele? Foi o diabo. Roubou ele? Foi o diabo. E muitas vezes o próprio Deus permitiu que o mal chegasse até você para que você acordasse. Mas tem pessoas que, no lugar de se arrepender do próprio pecado, tem pessoas que, no lugar de se corrigir diante de Deus, quer enfrentar o problema com a própria força, dizendo que aquele mal veio da parte do diabo, quando, na verdade, aquele mal veio da parte de Deus em juízo contra o seu pecado. Davi viu isso a tempo e não feriu a Simei, não se vingou de Simei. E olha que Davi viveu uma experiência aterrorizante. Você imagina o que é uma pessoa seguir você durante todo o caminho, romando pedra, te xingando. Você pode fazer o mal àquela pessoa, você tem o poder de reagir e você não faz nada. É sério. Olha o que diz o verso 12. Davi diz assim: talvez o Senhor olhará para a minha aflição, e o Senhor me pagará a aflição com bem neste dia. Mas o Simei prosseguiu o caminho e acompanhava Davi e seus homens ao longo do monte ao lado dele. Caminhava, amaldiçoava e atirava pedras e terras contra Davi e o povo que o acompanhava. Olha que aquele homem não desistiu de testar a paciência de Davi. E Davi escolheu não aumentar o próprio pecado. Cuidado, você que está sofrendo uma perseguição e você acha que está sendo injustiçado. Faça um exame de consciência. Veja se você não tem se afastado de Deus. Veja se aquele perseguidor na tua vida não é, na verdade, uma espada de Deus contra o teu pecado. No lugar de você querer se vingar, no lugar de você querer fazer justiça com as próprias mãos, no lugar de você querer usar a própria força para fazer o mal àqueles que te perseguem, entrega tudo nas mãos de Deus. Entrega tudo nas mãos de Deus para que Ele venha agir em seu favor. Somente se você entregar a sua vida, os seus caminhos nas mãos do Senhor e não usar a sua força para se vingar daqueles que te perseguem, é que Deus vai abençoar você. Ainda que o teu perseguidor seja tão insistente, tão chato quanto foi Simei para com Davi. Feche seus olhos, é momento de falar com Deus. Senhor nosso Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, por mais um momento
na tua presença. Obrigado porque até aqui o Senhor tem nos concedido vida e força, mesmo diante das adversidades, mesmo diante das tribulações, mesmo diante das perseguições. O Senhor tem olhado para nós, o Senhor tem ouvido a nossa oração. Atende, ó Deus, nós te pedimos o nosso clamor quando te pedimos perdão e perdoa os nossos pecados. Atende, ó Deus, o nosso clamor quando te pedimos a cura e nos sara. Cura a nossa ferida, tanto do corpo quanto da alma. Meu Deus, eu te peço por cada pessoa que ora comigo, por cada pessoa que está me ouvindo nesse momento de oração, porque recebeu a mensagem de um familiar, de um ente querido, essa pessoa que está no hospital, no leito de dor, essa pessoa que está desenganada pelos médicos. Eu te peço, meu Senhor, em nome de Jesus, opera na vida desse povo o milagre, a maravilha, restaurando a saúde, a força, curando o doente do corpo, essa pessoa que está com lesão na coluna, nas pernas, no joelho, essa pessoa que sofre de inflamação constante nos órgãos internos e externos, essa pessoa que tem dificuldade para falar, para andar, essa pessoa que tem dificuldade para dormir. Espírito Santo, vem restaurar a saúde do corpo dessa pessoa. Essa pessoa que sente medo de sair, essa pessoa que vive em pânico, essa pessoa que sofre angústia, a dor, vem curar, meu Deus, a alma dessa pessoa, para que essa pessoa sinta o toque do teu Espírito e receba da parte de Deus a cura, a felicidade que ela tanto precisa. Meu Deus amado e meu eterno Pai, eu oro pelas famílias, traz união para esse lar, união na vida desse casal, união na relação entre pais e filhos. Salva essa família, livra essa família da prostituição e dos vícios, arranca toda a maldição que tem cercado esse lar, essa família. Restaura, meu Deus, a vida de cada familiar, de cada ente querido que está ligado comigo em oração. Meu Deus, eu te peço, olha para esses que estão desempregados, esses que estão lutando em busca de um emprego, do trabalho, esses que estão lutando para estabelecer o próprio negócio. Vem abençoar, vem prosperar a obra das mãos deles. Eu te peço, Senhor Espírito Santo, abre, meu Deus, a janela dos céus e derrama bênção sem medida sobre a vida de cada uma dessas pessoas que tem lutado para ter uma vida financeira abençoada, essa pessoa que tem lutado em favor da casa própria, essa pessoa que tem lutado em favor do automóvel, essa pessoa que tem lutado para ter condição, para dar um conforto àqueles a quem amam. Meu Deus amado e meu Pai, eu oro especialmente também por aqueles que se esforçam e ajudam o trabalho através desse canal, que seja a vida financeira deles uma bênção. Eu clamo ao Senhor para que essa água que é apresentada por cada uma dessas pessoas receba agora o toque do Espírito Santo, para quando o doente, o enfermo, beber desta água, ele receba a cura, a libertação que vem de Deus. Senhor nosso Deus e eterno Pai, eu te clamo, guarda e protege o teu povo do perseguidor, do agoreiro, guarda o teu povo do homem sanguinário e perverso. Eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus, que o vingador, que aquele que tem a maldade no coração, o desejo de vingança, a vontade de destruir o teu povo, que ele não tenha força, que as mãos não consigam tocar, que os pés não consigam alcançar este povo
que neste momento recebe as bênçãos de Deus através desta oração, em um nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e aquele que crê diga: assim seja. Amém. Graças a Deus. Que Deus abençoe você, prospere as obras de tuas mãos e te dê a paz.